Em 1987, eu comecei a perceber que existia um padrão de busca de conhecimento. Como em todo círculo de jovem, é comum, é um normal, né? Você ser jovem e querer ser identificado, reconhecido. E isso leva muitos jovens a uma competição. Por exemplo, assim, dentro da igreja a gente vê uma competição de conhecimento. As pessoas querem entender uma mais que as outras sobre assuntos diversos e mostrar que sabe sobre aquele assunto. Isso faz com que ela seja reconhecida naquele assunto, ou seja, música, adoração, guerra espiritual, cura interior, seja lá qual for o tipo de assunto que está em voga, está em moda, ou está em evidência naquele local. Tem a competição também de santidade, mas não é uma santidade da busca pela santidade. É uma santidade assim, quem ora mais em línguas, num fluir de línguas mais profundo, como que a gente pode falar assim, para ser diferente, para você conseguir entender sem escandalizar. Como se tivesse um envolvimento maior nos meus movimentos, no barulho que eu faço, na evocação, né? Naquele fogo, no reteté, ou então daquele jeito profético que recebe palavra de Deus e que faz isso, faz aquilo. Então há uma competição. Essa competição é um pensamento que foi doutrinado, foi treinado desde da infância, na escola, nos filmes, nos desenhos da TV, na sessão da tarde. Então uma cultura de comercializar, a cultura de ficar competindo. E a pessoa depois, quando vai conhecendo Deus, ou conhecendo o seu reino, conhecendo a Bíblia, vamos colocar assim para você entender, então ela leva toda essa cultura para esse âmbito, para essa plataforma, né? É uma plataforma de competição. Hoje eu vou falar para vocês como vocês saírem dessa plataforma de competição e entrar na vida real, na vida do reino de Deus, que é o conhecimento de Deus, buscá-lo, conhecê-lo, que é completamente fora desse processo de engrandecimento de si mesmo. A vida ela vai te empurrando, né? Ela vai te pressionando, até que chega uma hora que você não aguenta tanta pressão, você tem as informações necessárias para conseguir andar, ou não, mas você chega numa posição que você fala assim, agora acabou, agora chega. E esse ano foi o ano de 1987 na minha vida. Eu já andava muito, já conhecia muita coisa apesar da pouca idade, com essas novas gerações, né? As novas gerações X, Y, Z, W e vai por aí. Então você já tem mais conhecimento que as pessoas mais antigas que já estão na Terra. Não tem a experiência, mas conhecimento tem. Então eu decidi e eu revoguei. Eu tirei aquele processo normal que as pessoas têm de buscar o que buscam na juventude. Por exemplo, meus amigos de época estavam tudo se profissionalizando, fazendo faculdade, buscando um futuro. E eu me foquei em um propósito, um propósito só. Enquanto eu tinha muitos amigos que faziam a famosa competição de conhecimento, né? A argumentação, o saber mais, o teológico, o não teológico, ou jogar basquete melhor, o futebol melhor, ou tênis de mesa, ou karatê, ou todos os esportes que a gente praticava na época, mountain bike. Então eu não estava me especializando no esporte, apesar de amar o basquete, mountain bike. Eu não estava me especializando numa profissão, apesar de estar estudando naquela época as tecnologias, né? A eletrônica digital, microprocessadores. Eu não me dediquei para isso, não é o meu propósito, não coloquei aquilo como propósito. O meu propósito que eu coloquei estava baseado nos textos que eu li sobre Moisés. Moisés, ele conhecia Deus de uma maneira diferente. Você pode ver lá na situação que Miriam estava falando mal dele, e nisso rolou todo um processo ali dentro da tribo, dentro daquele acampamento. Você vê que quando Deus falou com eles, falou assim: vocês me conhecem por visão,
por sonhos. Mas com Moisés eu tenho um relacionamento franco, aberto, face a face. Essa é a diferença. Quando eu vi aqueles textos, eu vi que existia uma diferença entre você frequentar uma igreja, ler livros, orar. Sabe que quando a gente começa a caminhar na igreja, a maior dificuldade é orar, né? Principalmente quando o líder, o pastor, coloca você para orar na frente de todo mundo, para fazer uma oração de agradecimento. Quem já passou por isso aí sabe. Mas era um negócio, não era uma disciplina escolar, né? A gente ir para a igreja, para a EBD, Escolinha Bíblica Dominical, ir no culto, na quarta de oração, ir no domingo ou no sábado do encontro jovem. Era além disso. Não era atividade. Moisés não tinha atividade, não tinha escolinha dominical. Moisés ele tinha amizade. E aquilo me chamou muita atenção. E aquilo fez com que eu entendesse que existia um propósito. Um propósito. Não era ir para um lugar aprender sobre alguém, ler sobre alguém, estudar sobre alguém, mas um propósito. Conhecê-lo. Essa era a diferença que Moisés teve. Conhecê-lo, e foi nesse propósito que eu coloquei meu foco. Nesses 31 anos aí de busca, de experiências, de conhecimento, de face a face, eu vi muita coisa. Deixa eu relatar algumas aqui para você se enquadrar e voltar para o caminho. Por exemplo, participei de várias reuniões onde outros jovens também estavam buscando a Deus, e a gente se entretinha com entretenimento musical. A gente ia pra lá porque tinha uma banda legal, a banda tocava, o ar celestial, a atmosfera mudava ou não, mas era legal. Ou a gente ia para uma igreja porque a gente tinha um pregador famoso, conhecido, e ele desvendava algum mistério, ou não, falava praticamente uma palavra psicológica, né? Vamos dizer assim, um culto psicológico de autoajuda. Então, anos e anos e anos e décadas, eu vi isso acontecer dentro da igreja, sabe? As pessoas, em vez de procurar o face a face com Deus, eles procuram qualquer outra coisa. Volte para o caminho. Volte para o caminho. A maioria das pessoas estão procurando qualquer coisa, mas esqueceram Jesus. Procuram de tudo, mas esqueceram Jesus. Sabe o propósito dele ter vindo na terra? Propósito inicial lá do Éden, de todos os profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, Miqueias, e por aí vai. Todo mundo está relacionado na Bíblia, gente. O primeiro propósito é o seguinte, é o relacionamento com Ele, não tem outra coisa. É como se fosse um procedimento de relacionamento aqui para continuar eternamente. Então a gente distorceu isso. Como que a gente pode, por exemplo, você é casado ou não, você namora alguém, você tem um amigo, uma amiga, como que você conhece o pensamento dele? É de andar com ele, não é? Você vai passear, andar com ele, ler os mesmos livros que ele. E Josué recebeu isso lá. Ele falou, Deus falando com ele, você vai ter que ler os meus diários. Você vai ter que ler minha palavra. Você vai desenvolver seus neurônios de acordo com o meu pensamento, até que nossos pensamentos sejam um. Então você vai ter um relacionamento comigo, você vai me entender. Com Moisés eu falava face a face, com você não, Josué. Josué, você vai ter que ler sobre eu. Você vai ter que forçar seu cérebro. Você vai ter que forçar seus neurônios a sair da cultura egípcia, a sair da cultura de onde você está e ter os mesmos pensamentos que eu. E aí você vai me compreender, você vai vir para a cultura do reino. Entender como nós funcionamos, como nós agimos e como nós andamos dia a dia para que as coisas funcionem normalmente. O seu normal, Josué, não é o nosso normal. É isso. E o que a gente faz? Nós, Josués de hoje, nós normalizamos as coisas de Deus, a nossa cultura, e não na cultura dele. Nós tentamos trazer a cultura de Deus para dentro da nossa cultura. É meio difícil disso funcionar, gente, porque a cultura celestial existe aí há trilhões, quadralhões, existem uns números assim na matemática. E não é possível trazer esses bilhões de anos para dentro de dias, que é a existência humana na Terra, né? É um sopro, dias. Então eu busquei a face dele, eu coloquei o propósito disso, de buscar a face dele, conhecê-lo.
ter o mesmo tipo de pensamento, como Jesus falou, sermos um, como está em Romanos 12, 2. Você vai transformar os pensamentos, forçar o pensamento a ter o mesmo conhecimento de Deus dentro da palavra dele, para ser um, pensar junto com ele. E sabe o que acontece quando você faz isso? O espiritual de Deus que está colocado dentro da gente, o próprio Espírito Santo, ele vai moldando os nossos neurônios para que a gente pense igual a ele e que a gente tenha a mesma referência celestial. Então você começa a entender de coisas que o humano nenhum consegue entender. Então isso na Bíblia é citado como sabedoria. 7 espíritos de sabedoria, mas o ser humano não consegue entender isso. Então você vai ter conhecimento de coisas humanas e não humanas. Conhecimento profundo. Eu vi muita gente falando assim, eu queria ter o conhecimento que você tem. Só que eles não sabem que há um pagamento de preço. O pagamento de preço de quê? Como que é esse pagar preço? É dinheiro? Não, gente, não é dinheiro não. É tempo. Você tem um amigo, você gasta tempo com ele? Uma amiga, você gasta tempo com ele? Porque para você ter amigo, você tem que gastar tempo com ele, né? Eu conheço assim meninas que têm amiga e elas se veem uma vez por ano. Isso não é amizade. Amigos a gente gasta tempo com eles. Não é? Isso é um pagamento. Então como que você vai ser amigo de Deus se você não gasta tempo com ele? Você tira 5 minutos do dia, 10 minutos de dia, vai ler a palavra lá, fazer um devocional de qualquer jeito. Você acha que Deus não está olhando seu coração? Você acha que ele não percebe isso? Um amigo normal, cara, um amigo normal. Quando você não tem amizade real por ele, né? Você não tem amizade, amor, ele reconhece quanto mais Deus. Então tem muitos jovens hoje, muitas pessoas adultas que tentam enganar Deus. Vai lá na igreja, faz um devocional, vai num lugar orar, sabe? E acha que Deus não está vendo o coração dele, ele está fazendo aquilo por uma troca. Tem nada a ver, nada a ver. Eles não sabem o que é amizade como Moisés lá teve, como Abraão, comendo lá um churrasquinho, comendo os pãezinhos com Deus. A galera perdeu noção, sabe? Perdeu noção geral, não é só religião não, perdeu a noção mesmo. Perdeu noção total. Não tem ideia mais de nada, perdeu o propósito, perdeu vínculos. Perdeu o alvo, estão vivendo uma vida aí largada, sem nada, não sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui, estão perdidos no mar do esquecimento. Existe um propósito, existe um alvo. Deus colocou um alvo para a gente, e conhecermos Ele, e termos contato com Ele. E para você ter isso, é necessário esse pagamento de tempo. Não é? Precisa do pagamento de tempo. Você sabe quando você entra na casa do cara, se o cara tem amizade com o cachorro dele. Porque ele tem o tempo com o cachorro dele. Com o papagaio dele, ele tem o tempo com o papagaio dele. Até com os filhos dele, com a esposa dele, você sabe. Qualquer um que tem uma noção básica e um raciocínio básico, quando você vê o cara entrando em casa, você sabe se ele tem tempo com aquelas pessoas ou não. Então, o seu tempo, que é um pagamento mais caro que possa existir na Terra, porque você tem dias contados na Terra, né? Então, o seu tempo é aquilo que mais vale quando você gasta o seu tempo para conquistar aquilo que Deus colocou você na Terra para conquistar. Conquistar a amizade dele, conquistar o conhecimento do caráter dele, acreditar, ter, ver e crer no testemunho dele, de quem é ele. Quando a gente não crê no testemunho dele, gente, a gente está decidindo para outro lugar. Vai passar a eternidade em outro lugar. E para a gente crer no testemunho dele, a gente precisa conhecê-lo. Para a gente se conhecer, é necessário conhecê-lo. Você quer se conhecer? Quer saber quem é você? Quer ter um profundo conhecimento seu? Você tem que conhecer ele, você tem que gastar tempo para conhecer ele. Você quer ter certeza de quem é você? Você quer ter força, ânimo interno? Você tem que conhecer ele. Só conhecendo ele é que você se conhece. Então esse face a face, essa busca eu faço desde 1987. Hoje eu uso os portais das 3 horas da manhã para fazer isso. Existem portas, tempos, horários. Jesus fazia isso lá no Monte das Oliveiras, de madrugada. Existem algumas coisas que a Bíblia ensina que a maioria das pessoas não entendem porque a lê com dogmas, com farisaísmo, com sistemas, ou qualquer outra coisa que não é aquilo que está escrito na Bíblia, que a Bíblia é um manual prático. Então todo mundo que lê a Bíblia como manual prático de Deus é o fabricante. Deus é o fabricante, colocou lá o manual prático e colocou, essa aqui é a minha palavra, faz do jeito que eu estou falando que funciona. Aí você vai ler a Bíblia e inventar do seu jeito, não vai funcionar.
Então o que é necessário? Você voltar o foco. Eu nunca fui para uma igreja procurar com os amigos Deus. Eu ficava procurando um lugar, gente. Eu não tinha lugar. Sabe onde eu gastava meu tempo? Dentro do banheiro. Era o único lugar que eu tinha paz, que eu podia trancar a porta e conversar com Deus debaixo do chuveiro. Porque minha casa era cheia, não tinha quartos para mim, não tinha lugar nenhum. Eu andava na rua de madrugada, andava nos montes, andava na beira do cerrado, até dentro do cerrado. Ia andar dentro do cerrado porque era o lugar que era mais reservado para conversar com ele. Ou buscando. Hoje em dia eu vejo jovens que eles têm que buscar junto. Eles têm que cantar junto. Eles têm que ter um violão junto lá. Eles têm a necessidade de estarem juntos, né? Para procurar a Deus. Eu vejo nisso uma falta de noção. Eles não é algo interno, não é um desejo ardente, não é um fogo interno de querer Deus mesmo. É mais pela amizade, mais por outros objetivos, e não o objetivo de conhecer a Deus, de ter uma amizade sincera com Ele, como Moisés tinha, de ter o face a face. É mais uma tribo. E jovem tem muito disso, né? Ele precisa de uma tribo que o reconheça, que o aceite do jeito que ele é. Então hoje em dia a gente vê muita tribo de liderança, vamos crescer em números, vamos crescer, vamos fazer e acontecer. É tudo tribo. Não é o face a face, não é buscar a Deus. Então você quer ouvi-lo? Você quer conhecê-lo da maneira que ele é? Eu sugiro a você que você retorne à origem. E a origem é: busque ele, faça um Éden, cerque o Éden e comece a buscá-lo você. Não fique esperando pela denominação X, pela tribo Y, pelos amigos, por qualquer mover que existe. Você foi chamá-lo. Você deve chamá-lo. Você é desafiado a buscá-lo, a compreender quem é ele, a conhecê-lo frente a frente. Não é um grupo, é você. A origem é essa. Volte você a buscá-lo. Você, mais ninguém. Eu tinha muito isso comigo, sabe? Eu não queria dividi-lo. Na verdade, até hoje eu tenho isso. Eu não gosto muito de dividir Deus. Eu gosto de dividir o que eu conheço sobre Ele, a intimidade, o que Ele me revela. E as pessoas, como elas não estão dando importância nenhuma a isso, né? Elas querem mais conhecimento para disputar. Sabe aquela conversa lá do início lá? A argumentação, a disputa, as briguinhas por cargos, elas querem isso, né? Então se elas tiverem um conhecimento a mais, elas vão querer estar em evidência, a glória para si mesmo. Então eu evito até transferir algumas coisas que Deus nos fala frente a frente, para essas pessoas não terem isso. Então, não é uma disputa, gente, não é uma competição, isso aqui não é Olimpíadas. Tem que cair a ficha, né? Tem que acordar. Tem que acordar. Então esse é o desafio. E essa é a forma que eu estou colocando agora para vocês compreenderem. E ter o que eu tenho e ter mais do que eu tenho. Porque a gente, quando ensina uma pessoa, transfere para uma pessoa, a gente espera que ela vá mais longe do que a gente. Eu deixo o desafio para você. Volte à origem. Busque-o. Busque-o. Não é buscar ao grupo de adoração, não é buscar o pastor X, Y, apóstolo, missionário, evangelista, igreja, denominação, tribo. Não é isso. Não é multiplicar. Não é consolidar, não é nada disso. Eu estou falando do Rei, a pessoa que veio te buscar, que te ama, que morreu por você. Tem jeito de você mudar o foco? Tem jeito de você cair a ficha, voltar a ter noção e raciocínio das coisas? Depende de você. Agora está nas suas mãos.